Olá, shalom, shalom. E vamos aí à terceira reflexão da 10ª Parashá Miketz, que significa no fim. Ontem nós vimos aí que os frutos, do temor ao Eterno e da obediência aos princípios sagrados e de foco no seu objetivo, o que nos rende. José andou certinho aí, como anda o figurino, e se tornou o governador do Egito, que ele desvendou os sonhos de Paró. E aí as coisas começaram agora a acontecer. E aí tudo aquilo que José sonhou, através de seus sonhos, suas visões, começaram agora a se tornar realidade, que foi o período da fome. Você sabia como foi que surgiu aqueles israelitas no Egito, quando Moshe surgiu ali para salvar o povo? Você já se perguntou o que é que aquele povo foi para fazer no Egito? Por que o povo israelita se tornou escravo no Egito? Você já parou para pensar sobre isso? Hoje você vai ter um pouquinho aí de noção de como esse povo foi parar lá. É por isso que é importante nós estudarmos a Torá, porque a Torá aqui explica aqui 3 períodos da vida do ser humano. Do surgimento da humanidade através ali de Adão até o dilúvio, um período. Do dilúvio até Jacó, é um outro período. E aí quando vai aparecer agora Moshe com um outro período, uma outra geração, maneira de andar nesse mundo e uma outra maneira de mostrar como a sociedade se comportaria. Pois é. E vamos aí sem mais delongas, focar naquilo que é o estudo de hoje. Houve fome, não só no Egito, mas em toda a terra circunvizinhança. E próximo ao Egito está ali Canaã. Caminhada de 2 dias eles chegaram ali no Egito. Agora, como que eles foram fazer lá no Egito? Fazer o que no Egito? Nossa reflexão hoje está aqui no capítulo 42 de Bereshit, de Gênesis, a partir do verso 1. E Jacó soube que havia alimento no Egito. E Jacó disse a seus filhos: por que estáis olhando uns para os outros? E disse: eis que escutei que há alimento à venda no Egito. Desce ali e comprai-os para nós, e viveremos e não morreremos. Esse povo já nem sabia mais do paradeiro de Iosif, de José. Esse povo nem saberia mais se José era vivo ou não. E seu pai então tinha ele como morto, porque os irmãos fizeram para ele que ele tinha morrido, tinha sido devorado por uma fera. Mas aí esse povo agora, para não morrer de fome, resolveu ir para o Egito. Toda a vida, o escape daquele povo ali sempre foi o Egito. Você lembra ali de Abraão, quando o Eterno disse: fica aqui, e a fome começou a apertar ali, Abraão se picou para o Egito. Embora o Eterno disse que não fosse lá, mas e acabou indo e tendo que voltar novamente. Passou um certo tempo depois, lá estava o povo novamente tendo que ir para o Egito. O Eterno manda voltar novamente.
E agora, de novo, o porquê que o Egito era o centro das atenções. Uma comparação aqui no nosso país, hoje nem tanto mais, mas antes, as pessoas falavam em quê? São Paulo. São Paulo. Você não tinha outro lugar para ir escapar da fome, do desemprego, se não fosse São Paulo. Era a mesma coisa lá, aquele povo na redondeza ali do Egito. O Egito era o centro das atenções, o Egito era o símbolo da riqueza. Né? Você pode olhar que lá era tudo de ouro, tudo aquelas coisas impérios e etc, etc. Né? Então era por isso que o povo ia para o Egito. Não era porque o povo tinha curiosidade de conhecer o Egito, porque Deus disse que não era para ir para o Egito, que o povo ia para lá. Não. É porque era o centro das atenções, era a potência da economia da região. E por isso Jacob foi lá e soube que estava tendo alimento lá. Disse, vá lá, vamos comprar alimento. Vamos buscar alimento para nós. Continuando aqui no verso 3. E os 10 irmãos de Iosif e de José desceram para comprar trigo do Egito. E Benjamim, irmão de José, Jacó não enviou com seus irmãos, porque disse, quiçá, ou talvez, lhe aconteça um desastre. E os filhos de Israel foram entre os que iam para comprar, porque havia fome na terra de Canaã. E José era o governador da terra, ele que fazia vender a todos os povos da terra. E os irmãos de José vieram e prostraram-se ante ele de rosto em terra. Lembra do sonho? Dos feixes de trigo? Pois é. Aqui lá estava os irmãos de José se prostrando diante dele e fazendo José se lembrar do sonho que ele teve. Bom, moral da história. Tudo que nós fazemos aqui haverá consequência. Portanto, eu e você devemos pensar claramente no que vamos falar. Existe uma frase, está aí nas minhas redes sociais, é uma frase que diz o seguinte: duas pequenas frases, porém bem importante e essencial na nossa vida, é o sim e o não. O sim e o não são duas frases que exigem, ou palavras que exigem reflexão antes de ser pronunciado. Porque a gente não sabe do dia de amanhã. A gente não sabe se vamos ou não precisar do indivíduo. A gente não sabe ou não se vamos estar em uma situação de perigo, de necessidade. Enfim. Por isso devemos sempre refletir e refletir em todas as nossas ações, seja nas falas ou nas atitudes. E assim deve ser pautada a nossa vida. O irmão de José estava tendo que prostrar aqui diante do seu irmão, embora eles nem se tocava que era ele. Vamos ver isso depois. Mas lá estavam eles se prostrando. Logo o povo de Israel, que era um povo orgulhoso, senão não me prostro. Lembra que eles mataram lá o príncipe e todo o povo ali, que estuprou o Dinar, né? Então ali era honra para eles não poderiam viver por baixo de jeito nenhum, mas se assujeitou a isso. Mas existia a profecia, Daniel, que o povo tinha que ser escravo, porque Abraão sonhou com aquilo ali, teve a visão que o povo iria ser escravo por 400 anos. Era. Mas eu estou sempre falando, não é porque é profecia que nós temos que ser instrumento da mesma. Não. A profecia é que filho vai ser contra pai, pai contra filho, etc. Você vai ser contra seu pai, contra seus filhos, sua família? Não. Deixe que isso seja para os outros. Por isso que devemos refletir, conhecer, passo a passo, as escrituras sagradas, das ações, para que nós não sejamos aí mais uma peça do tabuleiro do mal, né? E que o Eterno Todo-Poderoso abençoe a mim e a você, que Ele nos ajude a cada dia refletirmos e aprendermos, nos tornarmos pessoas inteligentes para sabermos tomar as nossas atitudes e as ações.